Fala pessoal, bem-vindos ao TPA Podcast, aqui novamente o Gabriel Rubens e hoje para fazer um anúncio sobre a pausa do podcast. Se você não quiser ouvir até o final, eu vou resumir que eu vou fazer uma pausa de verão, então ela vai durar de 1 a 2 meses, né? Eu vou, não sei ainda exatamente quanto tempo, e esse é o resumo do episódio, você pode ver pelo título, mas também eu quero deixar claro aqui já no começo. Então, se você quiser ouvir o porquê, você continua no episódio que agora eu vou explicar o que aconteceu e por que eu vou fazer essa pausa e como que vai funcionar daqui até lá. Se você já ouviu o podcast há algum tempo, já me ouviu comentar que normalmente por eu produzir o podcast sozinho, eu sempre tento ter eles já gravados e agendados de forma antecipada. Já cheguei a ter 4, 6, 8 episódios e dessa forma eu consigo me controlar melhor para continuar minha rotina também fazendo outras coisas, né? Mas recentemente, né, os últimos meses eles têm sido um pouco mais imprevisíveis do que normalmente e algumas coisas aconteceram e me fizeram perder esse buffer, né? Esse espaçamento que eu tenho entre o momento que eu gravo até o momento que eu lanço o episódio. Coisas como viagens a trabalho, eu sou mesmo muito grato por isso, né? Eu acho que é uma oportunidade gigante que eu tenho de visitar outros lugares. Claro que não como turista, então eu só tenho algumas horas normalmente à noite para poder ver alguma coisa, mas continua, para mim, isso é um privilégio gigante, mas que sim interfere na minha rotina. Fora isso, eu tive também férias, não posso reclamar, privilégio gigante poder sair de férias, mas mais uma vez isso acaba interrompendo a minha rotina e, sei lá, o podcast fica de lado por uns 10 dias. E talvez o maior de todos que eu tive que mudar de casa e isso foi uma coisa não prevista, né? Eu já morava no mesmo apartamento há muito tempo. Vocês já ouviram em vários episódios, né, que o preço de aluguel é uma das coisas que tem crescido muito nos últimos anos e ao fazer o contrato novo, o preço do aluguel seria muito alto, então veio toda a correria de, preciso achar um apartamento novo em 3 semanas, porque eu não quero renovar o aluguel no que eu tava, que no final deu certo, mas mudanças elas são sempre complicadas, então foram alguns dias correndo para achar um apartamento, depois outros dias ansioso para saber se a proposta ia ser aceita, porque com tantas pessoas também procurando qualquer aluguel que seja, vamos dizer, um pouco mais justo, você tem várias propostas, então você tem que fazer uma outra, e depois vem a mudança de fato que acaba demorando muito mais que o previsto e, novamente, grato porque deu tudo certo, mas isso me tirou quase um mês aí de correria, dor de cabeça, preocupação, e isso também acumulando com mais outras coisas que também não vem ao caso, mas as coisas mais públicas são essas, acabaram me fazendo perder esse espaçamento que eu tenho, né? Não é a primeira vez que isso acontece, das outras vezes o que eu fiz foi correr atrás e gravar vários numa semana, às vezes mais de um por dia, e fazer aquela maratona de edição, às vezes até perdendo noite de sono, mas para tentar cumprir sempre essa agenda semanal que eu mesmo coloquei, né? E eu mesmo tento me pressionar para fazer ela. Não vou dizer que me pressionar porque eu gosto bastante, é um hobby que eu gosto bastante, e até por isso, deixando bem claro, o podcast não vai parar, é uma coisa que eu gosto e eu já tô até ansioso para começar a lançar novamente, porque eu gosto bastante de fazer isso aqui, né? Mas, enfim, eu poderia optar por isso, de fazer essa maratona e começar a editar, mas, novamente, se você já ouviu alguns episódios, eu já comentei recentemente que esse último inverno foi um dos que eu senti mais, né? A falta de sol. Então foi o ano que eu senti um pouco mais do que os outros, pelo menos eu tenho essa impressão. E agora tá no verão, né? E depois de toda essa correria, eu decidi que eu preciso aproveitar o verão. Eu preciso aproveitar o máximo fora de casa. Então, tem alguns hobbies que eu sempre quis começar e eu vou aproveitar para começar a fazer agora. Vou pegar essa câmera que eu tô gravando aqui, vou voltar a colocá-la no pescoço e sair para andar na rua, né? Principalmente depois do trabalho, para tirar fotografia. Faz tempo que eu não faço isso. E antes eu tinha essa meta de todo dia tirar pelo menos uma foto, né? Então vou fazer isso. Vou ir pra praia mais vezes, né? Faz tempo que eu não vou pra praia, sei lá, fui nesse verão, talvez 2 vezes, então eu quero aproveitar e ir com mais frequência, porque meu escritório é perto da praia, 5 minutos, então eu vou tentar ir até pro escritório. Eu raramente vou, mas vou pra lá, porque de lá já dá pra aproveitar e passar na praia, e aproveitar que a gente tem o sol até mais tarde. Quero ver o pôr do sol, é uma coisa que eu gosto bastante, então
para ver o pôr do sol, que ele é lá para as 9, 9h15, não lembro. Eu preciso estar fora de casa, tipo, do horário que eu saio do trabalho até mais tarde, então vou aproveitar com a Vitória isso e começar outros hobbies também. Esses são só alguns que eu comentei, mas esse verão eu quero ficar fora de casa. E para fazer isso, eu não consigo fazer isso gravar tudo bem, mas ainda editando o podcast. Então, por isso, a decisão de fazer essa pausa e aproveitar o máximo possível, até porque, mudando de casa, eu sei que eu não vou tirar mais nenhumas férias daqui pro fim do ano. Se tirar, vai ser mais ficar na cidade, mas tudo bem. Eu acho que vai ser bom reaproveitar novamente a cidade, porque às vezes quando você mora muito tempo no lugar, né, você acaba aproveitando mais quando você sai desse lugar. Mas acho que eu moro numa cidade muito legal, que tem bastante coisa a oferecer, e eu vou tentar redescobrir a cidade agora com a câmera na mão e tentar ter novamente essa sensação de ser novo por aqui, ou até aquela sensação de quando você é turista, né? Então, por isso, a pausa. Eu poderia só fazer a pausa, mas eu acho que vai ser bem mais legal se eu explicar como vai ser daqui pra frente nesse período. Vou dividir em 3 partes, que primeiro o YouTube. Para o YouTube, eu vou ainda pegar o dia dessa semana e vou reassistir os últimos episódios para criar os shorts, né? Os shorts basicamente são aqueles clipes de 30 segundos, 1 minuto, com alguns destaques do episódio, alguma parte que eu gostei e que você pode assistir e até mesmo ter mais interesse em ouvir o episódio completo. Quer dizer, em assistir o episódio completo no YouTube, né? Se você estiver ouvindo por áudio, aproveita, clica aqui no link da descrição para o YouTube e segue lá, que assim você também consegue ver durante esse tempo aí esses shorts. Claro, vou replicar esse mesmo vídeo no Instagram também, apesar de não ser uma plataforma que eu uso com tanta frequência, é um bom lugar para você continuar acompanhando pequenos pedaços dos episódios que são lançados. Agora no áudio. O áudio é interessante porque quando você está no YouTube, o YouTube acaba recomendando mais episódios, e muitas vezes ele recomenda episódios antigos, então os episódios antigos acabam sendo escutados por muito mais tempo. Agora, já no áudio, principalmente no Spotify, porque é a plataforma que tem crescido, acho que quase 90%, 80% a 90% das pessoas ouvem no Spotify, né? E ele tem crescido constantemente. Sendo assim, as pessoas novas não escutam os episódios antigos, porque é muito mais difícil do que no YouTube. Pelo menos pra mim. Eu acho a busca do YouTube sensacional e eu acho que as plataformas de podcast ainda não são tão boas quanto o YouTube. Então, isso acontece que os episódios mais novos, eles têm uma tendência de continuar ainda com ouvintes, mas os mais antigos não. O que eu vou fazer com isso? Eu vou reouvir o podcast, então eu vou maratonar o podcast desde o tempo que ainda chamava Pencast. Vou maratonar ele e qualquer episódio que me chama a atenção por algum motivo eu vou postar. Então toda quarta-feira vai ter no áudio um replay de um episódio antigo. Por que isso é legal? Porque quem é novo, como eu falei que tem esse crescimento constante no Spotify, as pessoas que chegaram agora vão ter a oportunidade de ouvir episódios legais e talvez redescobrir alguma coisa que não tenham ouvido ainda. Se você estiver assistindo pelo YouTube e o YouTube for a tua plataforma principal, vai aqui no link, Spotify, Deezer, Apple ou qualquer outra plataforma que você prefere, vai aqui no link e vai para lá também e segue lá, porque você vai ter a chance de reouvir algum episódio antigo que por algum motivo eu gostei e quis postar ele novamente, tá? E se quiser saber mais novidades de forma antecipada, sempre a newsletter. A newsletter tem sido algo que eu não tenho conseguido manter e criar com a frequência e qualidade que eu queria, mas durante essa pausa vai ser a minha melhor forma de comunicação. Se eu tiver alguma novidade, vai ser por lá, porque eu consigo fazer até mesmo do meu celular. Não preciso estar aqui na frente do computador para fazer isso. Então, resumindo, YouTube e até o Instagram, vou estar postando shorts ou reels por lá, uma oportunidade para ver pedacinhos de episódios e depois até ir para o episódio completo. No áudio, replays de episódios antigos. E qualquer novidade vai estar sempre na newsletter. Vou aproveitar também, nem tinha planejado, mas falar que tem mais uma coisa que está acontecendo, que eu estou criando um podcast com a minha empresa. Ele será em inglês e eu vou explicar muito mais sobre isso no futuro, mas já tem 2 episódios gravados, mas vai demorar para ir pro ar ainda, porque como é com a empresa, eu ainda preciso ver a questão da identidade sonora, identidade visual. Apesar de eu ter gravado 2 episódios, eu ainda preciso, editar eles com talvez um padrão diferente, eu não sei, porque eu preciso ver com eles ainda. Mas basicamente eu vou começar um podcast também em inglês. A frequência vai ser bem menor, talvez uma vez por mês, uma vez a cada 2 semanas. Mas eu tô empolgado para fazer isso porque
Eu já tinha comentado o quão difícil era me ouvir no podcast, né? Porque se ouvindo, quando você edita, você acaba percebendo todos os seus erros. Eu, principalmente, como eu falo rápido, e eu não consigo controlar muito bem isso. Agora, fazer isso em inglês tá sendo toda a sensação de 2 anos atrás, quando eu comecei esse podcast, que é: eu ouço os meus erros, e o pior de tudo é ouvir erros que eu sei como falar corretamente. Sei como usar a forma gramatical correta, sei como pronunciar corretamente, mas na hora da conversa, simplesmente não sai, né? E, na real, é a forma que eu falo naturalmente, porque eu não fico prestando atenção em como que eu falo. Então, apesar de difícil, vai ser legal para vocês também ouvirem como que é o dia a dia de trabalho, porque algumas pessoas da empresa têm um inglês muito bom mesmo, principalmente a galera da Holanda, tipo, sei lá, eu não saberia que eles não são nativos de inglês, tipo Estados Unidos ou da Inglaterra ou qualquer outro país, se eu não conhecesse eles. Mas a maioria de nós, tipo, eu vou dizer que, sei lá, talvez 70% da empresa, 80%, tem um inglês mais parecido com o meu, que é com bastante falhas, alguns erros de pronúncia, mas que no geral a gente consegue. Então vocês vão ter a oportunidade de ver como que é o meu inglês também. Mas enfim, quando for lançar, não se esqueçam que vai estar na newsletter. A newsletter vai ser o meu principal meio de comunicação para qualquer novidade. Então, quando esse podcast sair, eu vou colocar na newsletter o link para ele, qual que vai ser o nome, onde que ele vai estar todos os links para as outras plataformas. Enfim, vai estar por lá, então não se esquece. 3 coisas aqui que vão estar na descrição, né? As primeiras coisas que é link para o YouTube, link para as plataformas de áudio e o link para a newsletter, onde você também vai saber quando o podcast com a minha empresa em inglês vai ser lançado. Bom, você chegou até aqui, obrigado novamente, muito obrigado por acompanhar. Novamente, o podcast não vai parar, esse é um hobby que eu gosto muito de fazer, eu preciso fazer essa pausa e preciso aproveitar mais, principalmente o verão, mas ele não vai parar. Tem episódio já agendado, tem 3 agendados, inclusive um que eu tô bem empolgado para fazer, que é sobre Dubai. Eu nunca fiz um episódio sobre Dubai, então eu tô bem curioso para saber como que é. E tem mais outros, eu já vou agendar outros também. Inclusive vou gravar durante essa pausa, só não vou editar. Então todos eles eu vou editar uma semana antes de acabar essa pausa. Por enquanto, voltar, com certeza aproveitando fora de casa. E espero que vocês também aproveitem. Eu sei que a maioria está no Brasil. No Brasil não é verão ainda, mas acho que a temperatura do Brasil, né, e o clima nos proporciona poder aproveitar o ano inteiro. E aqui, para mim, principalmente no inverno, assim, muda um pouco as coisas e dá um pouco mais de preguiça. Então, deixa eu aproveitar um pouco o verão. E em breve vejo vocês. Estou ansioso para gravar os próximos. Estou ansioso a voltar ao mesmo ritmo que eu tinha antes. Então, até lá e muito obrigado.